nosso quadradinho de hoje, você vai conhecer a biofábrica daqui do DF que produz mosquitos que ajudam no combate à dengue. Conheça a história de um colecionador e restaurador de carros em miniatura. Já são mais de 500 carrinhos na coleção. Você já conhece o Boi de Seu Teodoro, reconhecido oficialmente como patrimônio cultural e imaterial do DF? Alunos da rede pública se aproximam da cultura popular por meio do projeto Memória e Educação. Cresce o número de produtores de mirtilo no DF. Fruta típica do clima frio, tem se adaptado bem ao cerrado. É agora, no nosso quadradinho. Já imaginou produzir mosquitos que ajudam no combate à dengue? Pois é exatamente isso que vem sendo feito em uma biofábrica aqui no DF. Os ovos dos insetos recebem a bactéria Wolbachia e com ela ali o vírus não consegue se replicar. Esses mosquitos então são soltos nas ruas e passam a se reproduzir com os outros Aedes, transmitindo a bactéria para as gerações seguintes, que já nascem incapazes de transmitir a doença. O projeto Wolbachia, ele é conhecido mundialmente pelo World Program Mosquitoes, é conhecido mundialmente e foi aplicado em alguns municípios brasileiros aqui no país, aqui no Brasil, e que já teve sucesso. Houve uma redução de 75% a 80% de casos de dengue nessas regiões, com a soltura nesses municípios, com esses mosquitos. Posteriormente, o Ministério da Saúde, junto com a Fiocruz, está fazendo um projeto nacional de expansão desse projeto a longo prazo. Então, o município e o Estado do Distrito Federal, por causa da crise de 2023 e 2024, foi elencado como um Estado e um município prioritário para receber essa tecnologia. E na Austrália, mosquitos com a presença dessa bactéria, levando em conta que a bactéria é uma bactéria natural no ambiente, eles identificaram que houve uma redução de casos e que o mosquito não conseguiam transmitir nem zika, nem chikungunya e nem os 4 tipos de dengue. Então, a proposta desse projeto ambicioso é você trazer esses mosquitos, soltar em grande quantidade no ambiente, sobrepor os mosquitos silvestres que estão no ambiente urbano e, posteriormente, com essa grande quantidade, vão naturalmente se reproduzir com esses mosquitos silvestres. Então, a gente vai ter uma sobreposição de população inoculada com Wolbachia em frente a uma população de mosquito silvestre que sofre no ambiente. O mosquito Aedes, com a presença dessa bactéria, ele não tem a capacidade de infectar as outras pessoas. Quando os ovos chegam de Curitiba já com as cápsulas enviadas pela empresa Volbito do Brasil, elas chegam aqui no nosso ambiente do núcleo de controle químico e biológico, entra para a sala de preparação. Na sala de preparação, os agentes de vigilância ambiental eles vão fazer o processo, colocar em potes preparados, lixados por eles, entendeu? E colocar 500 ml de água com essas cápsulas em gel que vão se dissolver e esses ovos estão ali prontos. Então já tem uma quantidade específica de alimentação dentro dessas cápsulas para esses mosquitos, para esses ovos de mosquitos que estão inoculados com a bactéria,
E aí a gente está aqui nesse segundo ambiente, que é a sala de larvas, com temperatura controlada a 30 graus positivo, que é uma simulação de um ambiente melhor para o mosquito, para que esse desenvolvimento aqui nessa sala de larvas seja o mínimo possível. No máximo, aqui nessa sala ele fica de 5 a 7 dias. E posteriormente eles vão para a sala de adultos. Essa sala de adultos, as larvas saem no processo de larvas e chega nesse processo aqui, que é onde final de maturação, onde vai ser o processo agora de alimentação desses mosquitos, onde vai ser preparado os potes e no final da maturação a gente faz essa alimentação com a solução açucarada para que no final tenha o máximo de mosquitos adultos para soltura nessas 10 regiões administrativas no DF. Essas 10 regiões administrativas que estão recebendo essa tecnologia foi classificada pelo Ministério da Saúde ao longo de 2 ou 3 anos de recorrências de casos de dengue e altas incidências e grau de vulnerabilidade social. Então foi escolhido dessa forma, né, as regiões que estão recebendo esse projeto, essas 10 regiões administrativas, e aí essa escolha foi feita por eles. Foi definida a quantidade de potes e quantidade de mosquitos por cada região. A gente está aqui produzindo para todas essas regiões, essas 10 regiões, 175 mil mosquitos por dia. Ao final do projeto, a gente calcula que a gente pode ter soltado nesses 10 regiões 113 milhões de mosquitos com a bactéria Wolbach. Um aposentado daqui do DF coleciona carros em miniaturas há mais de 30 anos. E não só isso, ele compra e restaura. A paixão por veículos começou ainda na infância. Hoje, seu Aldo já tem mais de 500 carros em miniaturas em sua coleção. E detalhe, nenhum deles está à venda. Desde criança, eu sempre fui apaixonado por carros. Quando escrevia a carta para o Papai Noel, eu não sabia o que era escala, mas o meu nível de exigência era grande. Então eu pedi ao Papai Noel, me dá um carro, modelo tal, igual de verdade. Esse igual de verdade que era a senha para a escala. Ganhava o carrinho, curtia, brincava. Depois de um tempo, eu tinha que desmontar para ver como é que funcionava. Em 91, esses camelôs que ficavam nas calçadas da W3, nas galerias, depois foi para o Mané Garrincha, que eu comecei a comprar. Aqui é que eu guardo os primeiros carrinhos, onde tudo começou, em 1991. De 91 para cá, já 34 anos, é que nesse tempo é que eu fui. Compra 1, compra 3, compra 5, compra 2. E comprava e escondia. Sempre que eu ia fazer supermercado, eu ia primeiro lá nos importados lá e comprava os carrinhos, punha no fundo do porta-mala e enchia de compra. Mas a família toda dá apoio, gosta. Quando chegam com visita aqui, fazem questão de trazer aqui também para ver. E isso, a gente tem um lado vaidoso, eu fico, como diz o outro, arrepia as penas, né? Imagino que eu devo estar com uns 500 e poucos carrinhos. O processo criativo, ele acontece. Às vezes você vê um carro, tem um duplicata, você fala, o que eu vou fazer nesse carro? Então eu faço a transformação, tá? Ou de carros que existem, ou de carros que eu brinco muito, que como se eu tivesse uma oficina de fundo de quintal, eu faço carro do jeito que eu quero. Mas eu procuro fazer a transformação baseada em algum outro carro que já existe. No processo, né, meu filho às vezes falava comigo, eu chegava com um monte de bagulhinho, coisa, pecinha pequenininha que achava na rua. Ele falava, pai, o que você vai fazer com isso? Eu falei, não sei o que nem quando, mas um dia vai ter serventia. Então isso, você tem um registro, tá? Na sua memória daquilo que você tem.
Partindo desse Lamborghini Miura, eu fiz esse Puma GTE. Tá? Agora, tem um monte de coisas. Por exemplo, a lente do farol. Que eu pergunto para todo mundo, ninguém sabe o que é. É colherinha de misturar café. Tá? E vai, aqui atrás é negócio de isqueiro. Eu não jogo nada fora. Quando criança, não existiam velórios nos cemitérios. Os velórios eram nas casas, na casa de família, do morto, normalmente. E quando tinha algum enterro, eu ficava desorientado para ir para a porta da casa para esperar o carro funerário. Eu achava maravilhoso. Então isso veio acompanhando minha vida, sempre gostei. Em função disso, eu fiz algumas transformações de carros comuns em carros funerários. Essa é uma carruagem de 1900. Eu tenho que fazer agora é o arreio dos cavalos. Tem esse outro funerário. Esse daqui tinha uma particularidade. Ele era branco ou azul clarinho, que era para virgem ou anjinho, criança. Esse aqui já era o carro para adulto, que era todo preto. Eu falo que é meu lugar de paz aqui. E é um exercício bom para a cabeça também. Você não dá chance pro alemão encostar no você, o Alzheimer. No próximo bloco, você vai conhecer o projeto Memória e Educação, que aproxima estudantes da rede pública de ensino da cultura popular do Centro-Oeste. E veja como o Mirtilo tem conquistado seu espaço no DF e impulsionado a renda de agricultores daqui. É já já! O projeto Memória e Educação tem levado estudantes de escolas públicas do Distrito Federal até o Centro de Tradições Populares Boi de Seu Teodoro. Lá, eles assistem a uma apresentação artística do boi, conhecem a história, aprendem um pouco da dança e percussão e visitam o museu. O Boi de Seu Teodoro foi reconhecido oficialmente como patrimônio cultural e imaterial do DF. Meu pai veio do Rio de Janeiro, foi de São Luís do Maranhão, né, da capital para a capital mudou, né, saiu de São Luís do Maranhão, foi para o Rio de Janeiro, para a capital do país, em 1953, e lá ele sentia muita saudade do Bumba Meu Boi, então lá ele conseguiu, junto com os amigos, formar um grupo, e ele teve a oportunidade de, em 1961, né, que quando foi na véspera do primeiro aniversário da capital, ele trouxe esse boi do Rio de Janeiro para cá, junto com os amigos, né, os brincantes, os amigos, fizeram a apresentação na rodoviária do Plano Piloto. E de lá ele recebeu um convite para morar em Brasília. Ele voltou com a turma e depois ele veio. Aí ele veio, conheceu, e depois ele trouxe minha mãe, a matriarca, a Dona Maria Sena. E aqui formaram família, começou aqui, ele sentia muita saudade, muita tristeza. Minha mãe falou, calma, homem, calma que uma hora você vai conseguir fazer o Bumba Meu Boi, que você tanto sonha, a brincadeira do tambor de crioula. E nisso ele começou, né, em 1962, fazer os ensaios na sua casa mesmo, no seu barraco, na quadra 4, Sobradinho. E em 1963 fundaram a sede aqui na quadra 15, onde nós estamos hoje. O projeto Memória e Educação, para nós é uma alegria muito grande poder desenvolver ele, porque era uma das coisas que o mestre Teodoro queria, era trazer os alunos das escolas públicas para dentro do Centro de Tradições Populares, para eles poderem conhecer, né, o que é a cultura popular, o que é o Bumba Meu Boi, para fazer oficina, vivenciar, conhecer de perto, ter o tato, né, com o material do boi, com os instrumentos, para ver a dança. Então, o projeto Memória e Educação abraça, hoje na sua segunda edição, que na verdade só mudou o nome, mas nós já estamos na quinta. E a nossa tendência é essa, levar e trazer os alunos para fazer o trabalho formiguinha, para que a gente possa cada vez mais enriquecer
e para amanhã também a gente ter mais brincantes no nosso grupo. Primeiro eles têm a explicação do que é a história do boi, fala sobre o museu, né, os anos que o boi tem, fala sobre os seus instrumentos. Né. Em seguida tem as oficinas, né, a gente divide, né, os rapazes das moças e fazemos as oficinas para depois eles vivenciarem isso, né, que é para brincar junto conosco, para a gente fazer a apresentação e eles poderem interagir junto conosco. Então, são 62 anos já de muita história, muita luta, muita garra. Hoje já patrimônio cultural e material do governo do Distrito Federal. E a história do Bumba Meu Boi narra, né, a história de pai Francisco e mãe Catirina, que eles o pai Francisco trabalhava numa fazenda, a mãe Catirina, sua esposa, desejou comer a língua do boi, e a língua do boi mais precioso do patrão. E nisso ele sacrificou o boi, cortou a língua do boi, fez um ensopado para a mulher ficou feliz, né, satisfez o desejo dela. Só que o patrão procurou pelo boi, no que ele procurou pelo boi, cadê o boi? Ele escondeu, mentiu, mas depois não teve jeito. Aí foram os índios, junto com o pajé, o médico, né, o casumbá, foram à procura do boi, acharam o boi estava meio que morto, desmaiado. E nessa pagelância que o pajé conseguiu ajudar para fazer, junto com o médico, fizeram uma espécie de pagelância, uma cura. O boi ressuscitou e a partir daí o patrão mandou fazer uma festa. E aí veio a criação dos instrumentos, né? A matraca, o maracá, o pandeiro, o tambor-onça. E o tambor-onça é um dos principais, que imita o urro do boi, né? Então esse é o grande enredo que narra a história do Bumba Meu Boi. Reúne meu povo, reúne que eu estou pedindo. Vamos dar prazer para todos que estão nos assistindo, para onde se olhe. Para mim é uma felicidade, sempre muito grande, né? Porque meu pai, desde os 8 anos, ele já gostava de Bumba Meu Boi. E dos 50 anos que ele conviveu em Brasília com Bumba Meu Boi, quase 50 anos, né? Que ele faleceu em 2012, ele conseguiu passar para nós uma experiência muito grande, né? Uma riqueza muito grande. A gente vai cada vez mais, né, familiarizando, levando a nossa riqueza cultural, divulgando a nossa arte. Eu acho que era isso que o mestre queria. E hoje, com seu legado, com 62 anos, patrimônio cultural e material do Distrito Federal, o primeiro do Distrito Federal, a gente só tem a agradecer, né, o tamanho que o boi já está hoje, né? Ainda pouco conhecido no Brasil, o mirtilo tem conquistado seu espaço no nosso cerrado. O cultivo de blueberry, como também é chamado, impulsionou a renda de agricultores aqui no DF e atraiu olhares. Se em 2024 contávamos com apenas 14 produtores, em 2025 o número quase dobrou. Nós fomos até uma das propriedades em Sobradinho e te mostramos tudo a partir de agora. A Leandra, ela começou a produzir mirtilo em 2023, não foi isso, Leandra? Foi em janeiro. E de onde surgiu essa ideia? Porque o mirtilo a gente sempre ouviu falar que veio de fora, que só dá certo lá fora. E como é que foi para trazer isso aqui para o DF? É isso mesmo, de país de clima frio, como você falou, e nós descobrimos que a UNB já tinha mais de 6 anos uma pesquisa aqui no Cerrado para fazer a adaptação dessas plantas. E com isso nós ficamos encantados com essa possibilidade, fomos até eles conhecer, entender tudo que estava funcionando, fizemos um projeto técnico com eles e foi quando tudo iniciou. E a nossa escolha pelo mirtilo é justamente isso, a inovação, algo diferente, algo novo que as pessoas não conhecem, mas tem muita curiosidade. Mas deu super certo. Super certo, está dando super certo. E hoje vocês têm uma quantidade que vocês produzem por ano, vem aumentando essa quantidade? Isso, conforme a gente vai acertando o manejo e acertando a fertirrigação, a gente vai aumentando essa produção cada ano que passa. Muitas pessoas não conhecem o mirtilo. Eu confesso que eu ouvi falar, mas nunca provei. Então vamos provar juntos aqui. Ele tem uma semente dentro ou não? A semente é bem pequena, quase que imperceptível. Mas é comestível. Comestível. Então vamos lá. Muito gostoso.
doce, um docinho, mas tem um leve azedinho assim no final, não é isso? É isso, exatamente. Aprovadíssimo. O interessante também é que a partir do mirtilo a gente consegue fazer outros produtos, não é isso, Leandra? Temos aqui o suco, né, que eu vou experimentar aqui agora. O que mais que nós temos? Isso, é verdade. Então, essa aqui é uma mesa recheada com produtos com mirtilo. Além do suco, que é o néctar, nós temos uma geleia com pimenta, que você também vai experimentar. Temos o mirtilo em calda, que é como se fosse a cereja em calda, que vai super bem em drinks, sobremesas, fica uma delícia. Temos o chá com a folha do mirtilo, que você também vai experimentar. Temos o molho de pimenta, que é um sriracha, que vai muito bem em salada verde, sanduíche, pizza. Temos o doce, que é bastante novidade aqui, doce do mirtilo, que também está aqui para a gente experimentar. E esse é um dos produtos, além de outros também que a gente tem em parceria. Então é uma fruta que realmente vem ganhando espaço aqui no DF, né? Isso, espaço principalmente na culinária. Nós descobrimos que o mirtilo ele é muito versátil. Ele tanto em pratos doces como em pratos salgados. No nosso turismo rural, por exemplo, a gente faz essa experiência gastronômica com receitas salgadas também que colocamos no mirtilo. Agora vamos falar um pouquinho desse turismo rural, já que você citou, né? Como é que é essa experiência? A pessoa entra em contato, ela faz uma reserva conosco. Chegando aqui, ela vai ter uma experiência no pomar, uma visita guiada. No pomar, ela vai poder comer do fruto do pé, tirar foto, registrar o momento com a família. E se ela quiser, ela pode colher, a gente entrega uma cestinha onde ela colhe. E nesse colher, ela colhe, paga e leva para casa dela o fruto que ela colheu, o fruto fresquinho. Logo após a experiência do pomar, a gente vai para a experiência gastronômica. Então eu vou provar uma dessas delícias aqui, começando pelo queijo com doce de mirtilo ou blueberry. Um queijo meia cura, não é isso? Isso, meia cura que realça mais o sabor do doce. Incrível. Aprovado? Aprovadíssimo. Agora vamos à geleia com pimenta. Aí, além de pimenta, também tem algumas ervas, que você vai sentir ela bastante aromática. Vou colocar aqui no cantinho, que você pode pegar um queijo também para experimentar. Nossa, delicioso. E eu confesso que eu não sou muito fã de pimenta, mas realmente muito bom. E agora vamos falar um pouquinho da produção em si. Quando vocês começaram, quais as principais dificuldades que vocês tiveram? A nossa maior dificuldade com mirtilo é porque, como é uma fruta muito nova na nossa região, então não tem muita pessoa capacitada para estar trabalhando com o manejo da planta. Então a gente teve que estudar, a gente teve que aprender, a gente teve que observar a planta. Aqui na nossa região, no DF, a gente aprendeu, entendeu, que existe a época certa de você plantar o mirtilo, entendeu? Existe uma época certa de você podar o mirtilo. Geralmente a gente trabalha com uma poda, mais ou menos, você deixa a planta produzindo de 6 a 7 meses e poda ela para que venham novos ciclos. Por quê? Porque o mirtilo, o mirtileiro ele vai sempre produzir os ramos novos. E são os ramos novos que vão ter os frutos de qualidade, entendeu? E daí a gente começou a observar a planta e a gente acabou que aprendeu na prática. A Emerald, por exemplo, que é uma variedade, ela responde mais rápido. 4 meses ali ela já começa a produzir. A Bilox demora um pouquinho mais. E depende muito das condições do clima, né? O mirtilo ele é uma fruta que tem um valor agregado e o que a gente considera mais no mirtilo é justamente o pequeno produtor que tem uma área pequena, ele conseguir plantar poucas quantidades e ter um retorno considerável. Então hoje nós fazemos venda direta para o consumidor final, então assim, a nossa rentabilidade consegue ser melhor. E agregando também a questão dos produtos, porque é algo muito inovador no nosso mercado hoje, então isso agrega valor para o pequeno produtor numa propriedade familiar. O mirtilo do Cerrado, ele nos traga um resultado diferenciado dos demais mirtilos. O sabor dele é diferente.
nosso quadradinho termina agora. Continue com a gente nas nossas redes sociais e reveja as matérias no YouTube. E se você tem alguma sugestão de tema que queira ver aqui no nosso programa, entre em contato com a gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau!